Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 40 dias do propósito caminhada de oração. Que bênção, né? Como passa rápido. Hoje é 31 de outubro, hoje é terça-feira de 2017. E o tema de hoje é Brilhe a luz de Cristo que há em ti. Então, nós vamos continuar falando sobre luz, né? Ontem nós falamos sobre termos reservas de azeite na nossa lâmpada para quando nós precisarmos, né? E hoje nós vamos falar sobre brilhar essa luz de Cristo que há em nós. O texto-chave é Mateus capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então, esse versículo chave vai falar sobre Jesus está falando para os discípulos brilhar a luz que há em nós. Que nós devemos brilhar a luz que há em nós para que o mundo veja as nossas obras e glorifiquem o Pai que está em nós. Nós somos a luz do mundo, né? Tem outros versículos, vamos ler um pouquinho, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grande trevas serão. Também tem João, capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus lhe falava dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, como nós estávamos falando de luz ontem, né? As 5 virgens nécias, que significa loucas, imprudentes, perderam a sua grande bênção de entrar nas bodas do Cordeiro devido a faltar azeite nas suas lamparinas, nas suas lâmpadas. E hoje nós vamos falar dessa luz que tem em nós e que precisa brilhar. Antes de eu entrar no devocional, eu queria comentar sobre ontem. Eu comentei que choveu muito aqui, né? Tinha chovido mais de 24 horas, uma chuva bem forte, com vento. E aqui, como tem muitas árvores, acaba que muitos lugares ficam sem luz quando acontece isso. Minha casa, graças a Deus, ficou com luz, não perdemos a luz, mas a escola da Rebeca perdeu a energia, então por isso não teve aula. E aqui tudo precisa de luz, porque é muito. Não sei, é que é diferente, mesmo estando de dia, a gente mantém luzes acesas. É diferente do Brasil. E aí, no meu trabalho, quando eu cheguei para trabalhar, tinha faltado a luz. E então, a gente foi tentando fazer o que tinha que ser feito, que dava para fazer sem luz, mas como eu falei, né, aqui tudo precisa de luz. Por exemplo, a água, para ter água na torneira, para sair água da torneira, precisa-se de luz, de energia, porque existe uma bomba que bombeia para sair água. Vai ter um reservatóriozinho, mas esse reservatório acaba. E também aqui usa-se muito água quente, porque é costume, né, do país, a gente já acostumou, qualquer friozinho a gente usa água quente. E para ter água quente, precisa-se também da luz para que essa bomba bombeie. Enfim, nós precisamos de luz para tudo. Mas eu não estava pensando nisso, né? Eu entreguei o devocional e fui trabalhar. E enquanto eu estava trabalhando, depois de umas 2 horas e 40 já trabalhando, faltando até pouco tempo já para mim vir embora, eis que a luz voltou. E quando ela volta, que ela volta de repente, que ela dá aquele brilho e que ilumina tudo e tudo começa a funcionar, aí na hora, né, esse devocional já estava para hoje, e na hora o Espírito Santo me lembrou e falou: é para você entender, aproveita o momento e entenda a palavra que você vai falar amanhã, o quão importante é a luz.
Então, irmãs, que nós venhamos hoje meditar nisso, quão importante é a luz, porque nós vivemos num mundo de tanta tecnologia que a gente esquece um pouquinho, por alguns momentos, alguns dias, a gente esquece a importância da luz, né? E só quando ela falta é que a gente vê realmente que não dá mais para viver sem luz e que é muito difícil estar no escuro. É muito difícil, como a luz ela traz uma claridade, uma clareza, ela nos guia melhor, né? Então, a palavra do Senhor está dizendo que nós somos a luz do mundo. O Senhor conta conosco para iluminarmos aonde quer que nós formos. Ele está dizendo aqui que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Você imagina um monte e uma cidade edificada sobre ela, não tem como esconder, né? Assim também não se pode esconder uma candeia de luz debaixo de alguma coisa, mas a gente coloca ela em cima para que ela alumia toda a casa. Então Jesus disse no versículo 16 de Mateus 5: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Todos nós, irmãs, já nascemos com uma luz própria, independente de religião. Todo ser que Deus colocou na terra, ele colocou com uma luz própria. Depois, com o tempo que a gente vai buscando ao Senhor, nós vamos nos enchendo mais da luz do Senhor. E aí foi o que eu li em Mateus, versículo 6, 22, que fala que se os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, é através dos nossos olhos que nós brilhamos também, né? Que nós nos enchemos de luz. E está falando que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai brilhar. E se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grande trevas serão. Então, nós precisamos nos encher da luz de Cristo, porque todos nós nascemos com uma luz própria. Eu sempre falo isso quando você vê uma pessoa que, mesmo que não conheça a Deus profundamente, que não exerce uma fé, que não profere uma fé. Eu gosto muito de falar dos artistas, né? Você vê um artista e você fala, gente, essa pessoa, como ela é carismática, como ela é agradável, como ela é independente da religião dela, porque ela já nasceu com uma luz. Só que se nós não cuidarmos dessa luz que há em nós, ela pode se transformar em trevas. Assim como também nós vemos homens e mulheres que você fala, meu Deus, isso aí é o próprio diabo encarnado, né? Porque a pessoa vai se afundando nas trevas, se afundando nas trevas, e quando você vê a própria fisionomia da pessoa já está passando aquela coisa carregada, né? Então, nesta manhã deste dia, manhã não, né, gente? Já tá ficando tarde, né? Ainda mais agora no Brasil com a diferença de horário. Neste dia, que nós venhamos meditar nisso. Como está a nossa lâmpada? Como é que está a nossa lâmpada? A lâmpada minha própria, porque tá dizendo aqui, brilhe também a vossa luz. Né? Nós temos a luz de Cristo e temos a nossa luz. E a nossa luz, ela tem que se fundir na luz de Cristo. Ela tem que se misturar com a luz de Cristo. Porque a luz própria de uma pessoa só, ela é bacana, mas ela ainda falta algo. Então nós temos que fundir a nossa luz com a luz de Cristo. E como está essa luz dentro de nós? Assim como nós precisamos ter essa reserva de azeite, como eu falei ontem, e muitas vezes nós focamos somente para a era vindoura de Cristo, aí eu tenho que ter azeite para estar preparada quando Jesus vier buscar a igreja e tal, mas não é só isso, é no nosso dia a dia. E a Bíblia está dizendo que os olhos são a lâmpada do corpo. Como nós vamos querer andar em caminhos de luz se o nosso corpo for trevas? Se nós não temos a lâmpada, nossa lâmpada não está acesa.
Então, as trevas, irmãs, elas entram pelos nossos olhos. Uma inveja, ela entra pelos nossos olhos. Uma cobiça entra pelos nossos olhos. Uma crítica, um julgamento que nós fazemos contra as pessoas, ela entra pelos nossos olhos. Por isso nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Por isso nós precisamos colocar os nossos olhos na palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar conversando com o Senhor todos os dias, estar colocando diante de Deus todos os nossos pecados, deixar que a luz da palavra de Deus, a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ela traz aquela luz, né, aquele clarão que vai nos guiar e que vai nos mostrar aonde estão as trevas. Né? Quando nós olhamos para algo de alguém e sentimos um ciúme, sentimos uma inveja, nós precisamos colocar isso à luz de Deus para que Ele estipe essa trevas, para que Ele destrua essas trevas, para que nós continuamos iluminando o nosso corpo. E por que nós temos que ser luz? Porque para onde nós passarmos, nós levarmos a luz de Cristo. Às vezes nós vamos encontrar com pessoas que estão em tristeza profunda, né, que estão com uma depressão, que estão com uma falta de vida, uma falta de vigor, uma falta de seiva, né, da vida. Mas quando encontrar com pessoas que estão iluminadas, cheias da luz de Cristo, aquela luz vai irradiar sobre aquela pessoa. Né? O que é que os médicos dizem sobre o sol, da vitamina D? Né? Eu vou até ler aqui um pouquinho sobre Eclesiastes 11, 7. Eclesiastes 11, versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Contudo, tudo quanto sucede é vaidade. Então ele começa dizendo que doce é a luz e agradável aos olhos. Então, até o nosso corpo natural precisa da luz. Nós precisamos da luz para vivermos. Se nós não tivermos a luz do sol, é ela que nos dá vigor, é ela que nos dá vida, né? Assim também é a luz de Cristo. Então nós precisamos nos encher dessa luz de Cristo. Tudo que é luz, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. É o que a palavra de Deus diz em Filipenses, né? Acho que é Filipenses 4, não tenho certeza. E então vamos nos encher da luz de Cristo. Vamos limpar os nossos olhos, principalmente nessa era de internet, de Facebook, que muitas vezes só serve para sujar os nossos olhos, que serve para mexer com a nossa fé. Então, irmã, se vocês estão vivendo, se às vezes a gente está vivendo dias de luto, como está dizendo aqui, que ainda que nós venhamos ver a luz, né, nós devemos nos lembrar que há dias de trevas. E o que vai nos fortalecer nesses dias de trevas, muitas vezes, um dia obscuro, um dia chuvoso, porque aqui nos Estados Unidos, mesmo que estejam dias bons, a gente tem que ter a luz, a gente acende a luz. Eu acho que é devido ao material que constrói a casa, as casas são muito aconchegantes, né? Tem cortina, tem carpete, a maioria das casas tem abajur que ficam ligados durante o dia. É algo daqui, eu não sei o que é, mas é até gostoso, é bem eu ia falar né, que é inglês, é bem confortável. E então, mesmo que está durante o dia, nós precisamos dessa luz. Então, ainda que estamos em dias nublados na nossa vida pessoal, nós precisamos da luz de Cristo. Nós precisamos da luz de Cristo para fazer a gente enxergar as coisas como realmente são. Porque quando está tudo nublado, quando está tudo escuro, cinza, a gente não enxerga as coisas como elas são. Às vezes nós estamos passando uma dificuldade e a gente não está enxergando as coisas como elas são. Nós estamos enxergando, às vezes, muito mais escuridão do que é. Né? Então, quando vem a luz de Cristo, Deus traz aquela alumia tudo e ali a gente pode enxergar as coisas como elas realmente são. Então, que nós venhamos ser luz, para onde nós passarmos, a gente levar essa luz bendita para as pessoas. Eu lembrei de um texto agora sobre Moisés, depois eu coloco aqui, no outro devocional eu completo, que quando Moisés entrava na presença do Senhor,
Quando ele saía, o rosto dele brilhava, brilhava tanto que ele tinha que botar um véu para quebrar um pouco, porque estava ofuscando os olhos das pessoas, né? Estava chocando. E é isso que Deus quer na nossa vida. Ele quer que nós entramos na presença do Senhor de tal maneira, tenhamos uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida limpa, de forma que a gente venha brilhar a luz de Cristo que está em nós. Jesus, quando ele deixou os seus discípulos, né, foi para isso, foi para continuar o trabalho dele. Jesus, por onde passava, ele levava luz. E luz é vida. Aonde nós passamos, nós temos que levar vida. Quando nós vamos fazer uma visita num lar que está tão carregado, que está tão, né, de repente, não estou dizendo uma visita religiosa, eu sou uma cristã e eu vou fazer uma visita agora para a irmã. Não, eu estou dizendo uma visita. Você chegou na casa de um casal, de um amigo, e de repente ali você não sabia o que estava passando, né? De repente aquele casal estava passando dificuldade, ou talvez passando uma enfermidade, ou passando algo com os filhos, você nem sabe, talvez eles nem contaram, mas a luz de Cristo que está em ti, ela vai resplandecer algo, ela vai trazer esperança, né? De repente você elogia aquele casal e aquela luz irradia naquele lar e aquele casal vê que eles ainda têm esperança para eles. De repente você elogia um filho que eles estavam totalmente desesperançosos com aqueles filhos e Deus vai mostrando a luz, vai mostrando a luz. Mas para isso nós precisamos nos encher da luz de Cristo. Por isso nós precisamos passar tempo com Ele. Nós somos como vagalumes, né, que anda brilhando no escuro muitas vezes. Então, assim, irmãs, essa é a mensagem de hoje. Brilhe a luz de Cristo que está em ti. Transforme a sua vida pela luz da palavra de Deus. Transforme a sua vida pela luz da comunhão com Deus. Eu continuo, muitas vezes, indignada no meu espírito em ver que tantas pessoas que às vezes não conhecem a verdade do Senhor Jesus, mas eles estão buscando, né? São tantas ramificações de religiões que, em parte, tem muita coisa que eles estão certo, mas elas estão perdendo, às vezes, de conhecer a verdade, que é o próprio Jesus que morreu por nós, o único caminho, ele é o único caminho. Pode ter várias religiões, ramificações que estão falando coisas certas, mas ele é o único caminho. E às vezes eu vejo as pessoas buscando com tanta intensidade em outros lugares, em outras fontes, né? Em outros nomes que não é o nome de Jesus. Porque ele é o único que morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou, ele está vivo. Então, assim, que nós venhamos abraçar essa oportunidade de brilhar a luz que está em nós. E começar a brilhar essa luz no nosso lar. Que os nossos filhos vejam a luz de Cristo em nós. Que o nosso marido veja a luz de Cristo em nós, os nossos pais. Em primeiro lugar, porque não adianta a gente querer ser uma luz que brilha, né, na nossa congregação, nos nossos amigos, e não brilhar naqueles que estão perto de nós. Aqueles que estão perto de nós é que têm que ser os primeiros a ser beneficiados por essa luz que irradia da nossa vida. E eu quero falar uma coisa que eu estava conversando com a Ruama aqui do grupo e ela falou algo que é bem interessante, né? Infelizmente, hoje em dia, muitos querem brilhar mais que a estrela da manhã, que é Jesus. Então, nós temos que baixar a nossa bola também, muitas vezes, quando nós achamos que somos alguma coisa, que nós achamos que fazemos e podemos na nossa própria força e queremos brilhar mais que a estrela da manhã. Nós vamos brilhar porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo, brilha a luz que está em ti, mas, contudo, porém, entretanto, toda honra e toda glória seja dada a ele, né? Então eu quero ler uma outra coisa, quero fazer um paralelo rapidinho para terminar, sobre quando Deus falou para Moisés como seria o tabernáculo, né? Então, no Levítico 24, Moisés disse assim, Levítico 24, capítulo 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel
Que se traga azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do tabernáculo. Arão a conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Vai ser estatuto perpétuo, será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O Senhor estava dando uma ordem para Moisés que as lâmpadas do templo não podiam se apagar. Era um candelabro de 7 hastes, que cada uma representava os 7 Espíritos de Deus. E ele está dizendo que é necessário botar azeite puro. O azeite puro, irmãs, é o Espírito Santo. É esse doce Espírito que nos guia, que fala conosco, que nos ensina, que nos dá paz. É um exercício diário. É um exercício diário quando nós passamos uma raiva e queremos falar uma palavra de ira, de maldição. Cada vez que nós fazemos isso, estamos apagando a luz que há em nós. Mas cada vez que nós abrimos mão da nossa carne, cada vez que nós colocamos a nossa rédea nos nossos lábios, nós estamos acendendo ainda mais essa lâmpada que não se pode apagar. Está dizendo aqui que ela tem que ser conservada de tarde até de manhã e assim continuar, né? Tem que ser estatuto perpétuo. Existe uma festa judaica que chama Hanukkah. Ela não está na palavra porque ela aconteceu depois de muitos anos, né? Quando começou-se a reconstrução do templo, eles resolveram acender o candelabro. E o candelabro, eles tinham, vou resumir a história, né? Eles tinham azeite apenas para 8 dias. E colocaram-se o azeite. Não, na verdade, acho que ele tinha para um dia. Não me lembro. Eu sei que o azeite durou 9 dias. Não lembro com certeza, tá, irmãs? Que eu sou muito boa não sou muito boa na história. Eu sei que eles tinham, procurem, pesquisem lá que vocês vão descobrir, né? A gente não pode ficar dando tudo mastigado na boca dos outros. A festa chama Hanukkah e chama Festa das Luzes, porque esse azeite multiplicou. Eu não sei para quanto, eles tinham para poucos dias e aquele azeite não se apagou e ele era para durar 8 e durou 9 dias. E então chama o milagre das lâmpadas, né? O milagre das luzes. Assim tem que ser na nossa vida, que a luz de Cristo tem que se multiplicar. Esse ano você tem que brilhar, mas ano que vem você tem que brilhar mais ainda, né? Esse ano você brilhou com seus filhos, mas ano que vem tem que brilhar mais ainda. Então que nós não venhamos deixar a lâmpada de Cristo apagar em nós, porque é triste quando você encontra com uma pessoa que já foi ungida, que já foi luz, e de repente você encontra com aquela pessoa e ela está apagada, ela está em trevas, né? Como disse aqui em Mateus, se a luz que há em ti é trevas, que grande trevas serão. Já pensou que tristeza? Então não vamos deixar a nossa luz apagar. Ou às vezes as pessoas não abandonaram o Senhor, não abandonaram o caminho do Senhor, estão vivendo na casa do Senhor, mas estão em trevas, né? Você olha para a pessoa e vê, meu Deus, falta luz nessa pessoa, falta vida, né? É aquelas pessoas que estão andando arrastando. Oh, Senhor, como é que tá? Ai, cansada. Ai, isso, ai, aquilo. É lógico que de vez em quando a gente fica assim, eu mesmo sou a mãezinha da preguicinha, tem hora. Então, mas assim, temos que ter luz, temos que ter vida, temos que ter raça, né? Temos que ter garra dentro de nós. Mas isso vindo da luz de Cristo que há em nós. Amém? Então, que o Espírito Santo ilumine o teu coração, ilumine a tua mente, que você faça uma faxina espiritual, acenda as luzes dentro do teu interior, acenda a luz daquele quartinho que você vai socando tudo ali, uma palavra de maldição, uma palavra de mágoa que alguém falou para você, um olhar que alguém deu que você não gostou, uma atitude que alguém fez, você foi guardando ali naquele quartinho da bagunça. Acenda a luz de Cristo naquele quartinho e põe tudo para fora, põe tudo para correr, né? Às vezes eu vejo tanta opressão, né?
na vida das pessoas e vem sobre nós também. Quando eu falo da vida das pessoas, não são as pessoas, eu também passo por isso, né? Mas nós temos que nos levantar e clamar pela luz de Cristo. Então, vamos comparar o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. E Deus não habita em trevas. E aonde ele chega tem que brilhar a luz, né? Então, vamos pedir ao Espírito Santo que tenha liberdade. Brilhe a luz de Cristo que há em nós. E dizer, Espírito Santo, brilha a tua luz. Mostra mesmo aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço que não provém de ti. Às vezes a gente vai ter tanta surpresa que a gente vai ficar chocada. Às vezes vai ser algo tão simples que Deus quer que a gente corrija, que você vai ficar chocado, mas quanto mais você obedecer, mais a luz de Cristo vai brilhar na sua vida. E aí você vai entender, e aí você vai ver, e Deus vai usar pessoas para testemunhar. Você tem algo diferente. Quando você chega, ilumina o lugar. Eu lembro de uma experiência que eu estava numa reunião de oração, que estava começando, e de repente chegou, estava todo mundo com o olho fechado, chegou uma pessoa, a pessoa chegou, estava todo mundo, né, fechado, do olho fechado, e o líder da oração falou assim, quando acabou a oração, ele falou assim com a pessoa, ah, foi você que chegou? Eu sabia, porque quando você chegou, eu pude sentir que mudou o ambiente espiritual. E foi lindo ouvir isso, né? Porque você sabia que uma pessoa, quando chega, muda o ambiente espiritual, trouxe mais luz, trouxe mais fé, trouxe mais esperança. Agora, imagina uma pessoa quando chega e aquilo escurece o lugar, escurece o ambiente. Estava-se um ambiente de fé, agora já está um ambiente de pessimismo. Então, nós temos que avaliar a nossa vida. Quando nós chegamos, o que que nós levamos para as pessoas? Né? Quando você visita um lar, o que que você traz para aquela pessoa? Quando você saiu daquela casa, o que que você deixou para aquelas pessoas? Você deixou alegria ou você deixou preocupação? Ou você deixou dúvida? Ou você encontrou com aquela mulher que estava meia cinza e mais cinza ela ficou, né? Ou você saiu e deixou ela num despertar espiritual? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser pessoas, irmãs, que entra carregando as batalhas de todo mundo, não. Mas se nós tivermos uma luz forte, uma luz de Cristo brilhando em nós. Aonde nós chegarmos, isso é natural. Nós não vamos fazer esforço, né? Vai ser a própria luz de Cristo que vai brilhar através de nós. Então, é essa a mensagem de hoje. Brilhe a luz de Cristo que há em ti. E vigie com aquilo que entra pelos teus olhos, né? O que entra pelos olhos é que traz as trevas na nossa vida. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mais uma vez, leiam a palavra. Se nós não lermos a palavra, se nós não ouvirmos a palavra, se nós não amarmos a palavra, não tem luz que vai permanecer acesa em nós. Então, mantenha uma reserva de azeite, para que a luz do altar possa estar acesa todos os dias. Amém? Tenha uma boa tarde. Em nome de Jesus, amém.